seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Tagliari e no tutorial de hoje nós vamos confeccionar essa clutch que eu chamei de clutch prática. Ela tem vários detalhes muito bacanas, a começar por esse vivo plástico aqui nas laterais e no fundo, que dão uma estrutura muito bacana para essa peça. Mas se você ainda não tem muita intimidade com viés, não tem problema, porque essa peça não tem viés por dentro, o forro é todo embutido. Ela também tem esse cantinho muito bacana aqui, onde a gente embute o vivo e faz esse cantinho muito fofo aqui com o zíper. Eu vou mostrar como fazer esses detalhes no vídeo de hoje também. Para complementar, a gente tem esses detalhes muito lindos aqui no Montana, a alça de mão, que já tem vídeo aqui no canal ensinando, e o tirante da alça de mão, vou mostrar esses detalhes para vocês. E por dentro ela tem, gente, 6 espaços para cartões e um bolsinho extra para documento. Cabe bastante coisa, mas fica tudo organizado aqui dentro. Tá a fim de fazer essa peça? Que eu tenho certeza que vai ser campeã de vendas aí, principalmente no Dia das Mães. Então, vamos lá! Para fazer a nossa clutch prática, nós não precisamos de molde e eu vou passar todas as medidas a seguir para vocês. Para fazer as duas partes, os dois espelhos de fora da nossa clutch, nós vamos precisar de 2 tecidos medindo 22 por 16 centímetros. Nós também vamos precisar de uma manta R1 e aqui eu colei atrás do meu tecido e essa manta eu cortei 1 centímetro menor aqui em cima onde a gente vai colocar o zíper. E aí eu também matelacei no tecido principal aqui da minha peça. Eu também fiz um arredondado aqui nas partes de baixo, nas duas peças, e eu utilizei como molde essa tampinha que eu tinha aqui em casa. Se você quiser fazer o arredondado exatamente igual ao meu, essa tampinha ela mede 8,5 centímetros de diâmetro. E esses tecidinhos lindos da Jizoca vocês encontram lá na minha parceira Ponto X Tecidos, e utilizando o cupom TATITAG vocês têm desconto no carrinho todo. Para fazer o porta-cartões da nossa clutch, nós vamos precisar de alguns cortes de tecido na estampa que você quiser fazer o forro. Esse tecido aqui tem a medida de 14 por 65 centímetros e aqui no verso do tecido eu colei uma entretela não tecida. Essa entretela que eu estou utilizando ela é da espessura 40, mas eu aconselho, se você tiver, utilizar a 30, porque eu acho que fica mais maleável na hora de desvirar a peça, mas a 40 também dá para utilizar. E aqui eu tenho 2 tecidinhos medindo 6 por 16 centímetros cada um, e eu não tenho nenhuma entretela e nem manta colada no verso. Para fazer o bolsinho interno, nós também vamos precisar de alguns cortes de tecido na estampa que você for fazer o forro. Aqui eu tenho 2 tecidinhos medindo 6 por 16 centímetros, mais um medindo 14 por 12,5 e esse daqui mede 5 por 14. E nenhum desses tecidinhos eu colei entretela e nem manta. Demais materiais, nós vamos utilizar aqui um pedacinho de tela vôlei medindo 14 por 8,5 centímetros e você pode utilizar a cor que você quiser. Também vou usar aqui um pedacinho de viés industrial ou um pedacinho de debrum com as pontinhas viradas para dentro, o que você preferir. E aqui o meu viés ele mede 15 centímetros. E aqui também eu tenho uma etiqueta que é opcional. Também vou utilizar um pedaço de zíper número 5, medindo 28 centímetros e um cursor para zíper número 5. Também tenho aqui 50 centímetros de vivo plástico e também vou utilizar cola pano, mas esse item não é obrigatório, eu vou mostrar para vocês como fazer sem utilizar a cola pano também. Tenho aqui um pedacinho de sintético Montana 1,4 milímetros, medindo 5 centímetros por 1, e a gente vai utilizar esse pedacinho para fazer o encaixe da alça, e eu também vou precisar de 2 mini rebites. Esses meus mini rebites aqui, deixa eu mostrar bem pertinho da câmera, eles medem aproximadamente 5 milímetros, tá? De diâmetro, mas você pode utilizar o rebite que você achar que fica melhor. Olha só colocar aqui em cima e ver se fica bonitinho, tá? Se não fica muito grande ou muito pequenininho, pode utilizar o tamanho que ficar esteticamente melhor para você.
Também vou utilizar aqui um pedaço de montana medindo 32 por 1,5 cm. E esse 1,5 cm eu escolhi por causa da largura aqui do meu mosquetão. Então, você também adapta o pedaço de montana aqui de acordo com a largura do encaixe do seu mosquetão. A gente vai utilizar esse material aqui para fazer a alça de mão e você também vai utilizar um rebite aqui para fazer a alça de mão. Na peça de hoje, nós também vamos utilizar 4 tipos de pés calcadores para as nossas costuras. Um deles é o pé calcador comum de 1/4 de polegada, que é o que já está lá instalado na máquina. Eu também vou utilizar esse pé calcador aqui, olha só, que é um tipo de pé calcador de zíper, mas ele é bem fininho. Esse pé calcador aqui eu vou utilizar para fazer a costura de segurança do vivo. Também vou utilizar o pé calcador para vivo, que é esse pé calcador que tem esse sulco, essa passagem aqui embaixo para encaixar aquela parte arredondada do vivo. E eu também vou usar o cursor para zíper, que eu gosto de utilizar esse modelo aqui que fica uma costura bem rente à cremalheira do zíper. Mas você pode utilizar o pé calcador de zíper que você estiver acostumado. O primeiro detalhe da nossa clutch que você já pode deixar pronto logo no início é a alça de mão. Você vai utilizar aquele pedaço de montana de 32 por 1,5, o mosquetão e um rebite. Aqui eu já tenho a minha alça de mão pronta. Eu não vou ensinar a fazer essa alça de mão nesse vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Mas eu tenho um vídeo específico para alça de mão no material montana, que é esse daqui, e eu vou deixar o link aqui em cima nos cards para vocês. Se você quiser aprender esse jeitinho aqui de fazer a alça de mão, é só assistir esse vídeo separado, ou você pode fazer a alça de mão da forma que você preferir e continuar assistindo esse vídeo aqui da clutch. Nós vamos começar a costura da nossa clutch pelo bolsinho de tela. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar o meu viés ou debrum e costurar aqui em cima, na barra de cima da minha tela vôlei. Vou costurar dobradinho dessa forma e aí eu já vou aproveitar e colocar também a minha etiqueta aqui na parte de cima. Depois que eu fizer essa costura aqui na barra do bolsinho, eu vou pegar o meu tecidinho de forro de 14 por 12,5 e eu vou posicionar o meu bolsinho de tela vôlei dessa forma. Olha só, eu vou deixar aqui a parte que estiver com o viés costurado para cima e vou alinhar essas 3 partes aqui, essas 3 laterais em cima do meu tecidinho de forro. Aí eu vou pegar o meu tecidinho de 14 por 5 centímetros e vou posicionar com o direito para baixo aqui na parte de baixo do bolsinho. Vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina. Vou virar esse tecido para trás e vou rebater essa costura com um pesponto de meio pé de máquina. Depois desses passos, nós vamos pegar um dos tecidinhos aqui de 6 por 16 centímetros e eu vou virar o direito para baixo. Vou escolher um dos lados, eu gosto de pegar esse lado aqui onde eu deixei a etiqueta e eu vou posicioná-lo aqui em cima dessa forma. Vou priorizar alinhar a parte de cima e a lateral do meu tecido. Não tem problema se aqui embaixo der alguma diferença, tá? Vou voltar lá na máquina de costura e vou passar aqui uma costura com um pé de máquina. Depois eu vou virar o tecido para trás e vou passar um pesponto decorativo com meio pé de máquina. Nesse momento, eu vou pegar a minha régua de quilting, eu vou posicionar aqui em cima e eu vou marcar a partir da dobra aqui do meu tecido que eu costurei na lateral
12 centímetros e meio. Então, eu vou posicionar a minha régua de quilting aqui em cima. Já peço desculpas que vai rolar um reflexo aqui, tá, gente? Mas é porque a minha régua, ela vai refletir a luz que eu tô usando para filmar. Vou posicionar aqui os 12 centímetros e meio bem em cima da minha dobra e utilizando uma caneta que apaga no ferro, aquela caneta fantasminha ou giz, alguma coisa que depois você consiga apagar, eu vou marcar aqui onde eu consigo riscar no tecido os 12 centímetros e meio. Aí eu vou pegar o meu outro tecidinho de 6 por 16 centímetros e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa lateral. Só que dessa vez eu vou alinhar aqui em cima e em cima da marcação dos 12 centímetros e meio que eu fiz. Eu vou ignorar aqui a borda do tecido e eu vou alinhar o meu tecidinho menor, que tá com o direito virado para baixo, em cima da minha marcação. Vou passar uma costura com um pé de máquina, virar o tecido e rebater com meio pé de máquina, exatamente como eu fiz aqui. Terminei aqui as duas costuras nas laterais, agora eu vou refilar aqui esse excesso de tecido que sobrou aqui na lateral. Você pode refilar com o cortador circular ou com a tesoura mesmo. Vou fazer com a tesoura aqui, que já estava na mão. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Esse tecido aqui, ele precisa ter exatamente 22 por 16 centímetros. 22 aqui e 16 aqui. Como a gente fez várias costuras, talvez os tecidos tenham se desencontrado um pouco. Então, agora a gente vai medir tudo e deixar tudo bem certinho. Aqui no meio, eu vou medir, aliás, eu vou dobrar aqui, olha só, essas costurinhas da lateral e eu vou marcar o centro da minha peça, em cima e embaixo. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar aqui a minha régua de quilting, eu vou colocar aqui em cima exatamente no 11, tá? Porque eu preciso ter 22, então são 11 para cá e 11 para cá a partir do centro. Vou posicionar o 11 aqui, olha só, bem em cima da minha marcação de centro, aqui e aqui. Vou pegar uma caneta e vou riscar aqui na lateral. E vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Vou posicionar o 11 aqui e aqui nos meus piques de centro e vou marcar aqui na lateral. Então, essa rebarba que eu marquei aqui e aqui, eu vou precisar cortar fora para ficar com 22 centímetros. E eu vou fazer a mesma coisa aqui em cima e embaixo, tá? Eu preciso ter 16 centímetros. Então, como a minha régua só vai até 15, eu vou pegar aqui essa outra régua e eu vou medir a partir da borda de cima, aqui, eu vou ficar com 16 centímetros. Olha só, aqui já tá certinho e aqui também já tá certinho. Então, eu não preciso fazer nada na parte de cima nem na parte de baixo. Vou cortar essas duas rebarbas aqui e vou reservar essa parte. Neste momento, nós vamos fazer o porta-cartões da nossa clutch prática. Nós vamos pegar aquele tecido bem grande e os outros dois pedacinhos de tecido de forro de 16 por 6 centímetros que sobraram. Eu vou pegar esse meu tecido maior aqui e eu vou deixar o direito para cima. Eu vou começar as minhas dobras do porta-cartões a partir dessa parte de cima aqui. Eu vou pegar a minha régua e eu vou medir a partir dessa borda de cima 11 centímetros e meio. Posicionei a minha régua com a marcação dos 11 centímetros e meio aqui em cima e agora eu vou jogar todo esse tecido para cima. Vou posicionar aqui bem certinho na minha régua, vou pressionar, retirar a régua e fazer uma marcação com a minha unha mesmo. Vou dobrar aqui esse tecido. Agora, utilizando a régua, eu vou marcar 7 centímetros e meio a partir dessa dobra de baixo. Então, eu vou vir aqui, vou posicionar a minha régua nos 7 centímetros e meio aqui para cima. Vou pegar os meus tecidos, vou tombar em cima da minha régua e fazer a mesma coisa. Vou segurar o tecido, retirar a minha régua e marcar vincando com a unha.
Agora eu vou fazer uma marcação com 8,5 centímetros a partir dessa dobra aqui. Não é mais a partir de cima, agora é a partir da dobra. Vou posicionar aqui a minha régua em 8,5 centímetros, bem em cima da minha dobra, tá? Eu tenho aqui, daqui pra cá, 8,5 centímetros. E aí, eu vou novamente tombar os meus tecidos para cima, segurar, retirar a régua e vincar com a unha. Vou fazer novamente aqui uma dobra de 7,5 centímetros a partir desta dobra de baixo. Nesse momento, você já tem aqui 2 dobras do porta-cartões e a diferença dessas 2 dobras é de aproximadamente 1 centímetro, tá? Agora, nós vamos fazer mais uma dobra de 8,5 centímetros e agora eu vou utilizar esta última dobra de baixo que eu acabei de fazer como referência. Então, vou colocar aqui os 8,5 centímetros em cima da dobra de baixo, a dobra que eu acabei de fazer. E agora, a minha última dobra aqui na parte de baixo é de 7,5 centímetros. 7,5 centímetros a partir desta dobra aqui para cima. Nesse momento, eu tenho aqui o meu porta-cartões todo dobrado. Eu vou levantar aqui a extremidade da lateral. Vou colocar um clips para segurar todas essas dobras no lugar, bem certinho, para eu não perder o meu trabalho. E eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Agora que eu estou aqui com as minhas dobras clipadas, eu vou levar lá na máquina de costura e eu vou passar 3 costuras de pesponto decorativos. Eu vou virar essa parte aqui para baixo, lá na máquina de costura, vou passar o pesponto decorativo aqui, distância de meio pé de máquina. Depois eu vou virar essa parte para trás, vou passar a minha costura aqui e a mesma coisa com essa última parte, sem tirar os clips para eu não perder as minhas dobras. Com os meus bolsinhos dos porta-cartões costurados, fiz aqui os pespontos decorativos nas minhas dobras. Agora eu vou pegar um dos meus tecidinhos de 6 por 16 centímetros e eu vou posicionar em um dos lados do meu porta-cartões. Vou priorizar alinhar aqui na parte de cima e na lateral. E esse meu tecidinho, ele vai ficar com o direito para baixo. E aí, eu vou passar uma costura aqui com um pé de máquina, depois eu vou virar o tecido para fora e vou rebater essa costura com um pesponto distância de meio pé de máquina. Costura aqui em uma das laterais, olha só. Gente, nesse momento, como a gente tá costurando várias camadas de tecido com entretela não tecida colada, isso aqui tá dobrado, então tem várias camadas de tecido, aqui vai estar bem grossinho, tá? Então, vai sentindo a sua máquina, tá? Se você achar que sua máquina não vai conseguir costurar essas várias camadas de tecido, vai devagarzinho, vai girando o volante com a mão, costurando bem devagarzinho. Se você achar que realmente não vai dar, antes de você cortar a sua entretela não tecida e colar aqui atrás, você cola ela um pouquinho menor, tá? Para não pegar aqui na hora da costura. Assim você vai costurar só tecido aqui nessa parte. Mas eu aconselho você costurar por cima da camada de entretela também, se a sua máquina conseguir, tá? Agora, nós vamos costurar aqui a outra lateral, só que antes nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no bolsinho de tela vôlei. Eu vou posicionar aqui, deixa eu só colocar o meu clipe um pouco mais para cá. Eu vou posicionar aqui exatamente na dobra da costura da minha lateral, os 12,5 centímetros da minha régua, tá? Vou colocar aqui 12,5 centímetros da minha régua e vou fazer uma marcação com a caneta. Vou fazer essa marcação aqui na lateral dessa forma. E aí, eu vou costurar a minha outra lateral, posicionando o meu tecidinho com o direito para baixo. E aí, eu vou alinhar na parte de cima. A parte de cima que eu chamo é aonde os bolsinhos do meu porta-cartões estão abertos.
parte de cima e rente aqui a marcação dos 12,5 centímetros que eu acabei de fazer. Vou costurar a distância de um pé de máquina, virar o tecido e rebater a costura com meio pé de máquina, exatamente como eu fiz aqui. Agora eu estou com as duas laterais costuradas e eu vou fazer exatamente os mesmos passos que eu fiz na outra parte da tela vôlei. Eu vou retirar aqui esse excesso de tecido da lateral do meu porta-cartões. Eu vou utilizar aqui a tesoura para fazer esse excesso, esse refilamento. Depois que eu fiz isso, eu vou medir aqui o centro da minha peça. Eu vou dobrar aqui costura com costura. E eu vou fazer piques de centro, marcação de piques de centro na minha peça, em cima e embaixo. Depois que eu fiz aqui a minha marcação, eu vou medir novamente 11 centímetros para um lado e 11 centímetros para o outro, porque eu vou precisar ficar com 22 centímetros aqui nessa peça. E aqui na parte de baixo, eu vou refilar esse excesso de tecido aqui do porta-cartões. Eu vou vir aqui e eu vou refilar exatamente aonde terminam esses tecidos aqui da lateral. Agora que eu já refilei todas as laterais, eu estou com uma peça aqui de 22 por 16, eu vou passar uma costura aqui no meio para eu dividir o meu porta-cartões, que eu vou colocar os meus cartões em pezinhos desse lado e desse lado. E eu vou usar aqui os piques de centro em cima e embaixo como guia para eu fazer essa costura. E eu posso fazer de duas formas. Eu posso usar uma caneta que apaga no ferro e uma régua para fazer um risco aqui e passar minha costura por cima. Mas se você não tiver a caneta que apaga no ferro, você pode usar uma fita crepe, que é o que eu vou fazer aqui para mostrar. Eu vou cortar um pedacinho de fita crepe, mais ou menos do tamanho da minha peça. E eu vou colocar aqui unindo o pique de centro com o pique de centro. E aí, lá na máquina de costura, eu vou passar a minha costura rente à fita crepe aqui em cima. Fiz aqui a minha costura bem rente à fita crepe, olha só, vou tirar a fita crepe. E aqui está a minha costurinha do centro do meu porta-cartões. Vamos testar esse porta-cartões? Vou pegar uns cartõezinhos de visita aqui. Os meus cartões de visita são um tiquinho maiores do que os cartões de banco, mas dá pra gente testar, olha só. Aqui meu porta-cartões, vou colocar aqui uns 3 desse lado. E vou colocar um aqui desse lado pra gente ver, olha só. Já tá bem certinho aqui o nosso porta-cartões, agora a gente pode reservar essa parte. Nesse momento, agora nós vamos começar a aplicação do vivo. Nós vamos pegar a parte do tecido principal que vai ficar para frente da nossa clutch. E no caso aqui, eu escolhi onde eu já coloquei a minha etiqueta de couro, que vai ficar para frente da minha clutch. E nós vamos começar medindo, fazendo duas marcações de 5 centímetros aqui na parte de cima. E eu chamo de parte de cima a parte reta, onde eu não arredondei, e aonde a minha manta R1 é menor em 1 centímetro, tá? Vou vir aqui com a minha régua e vou fazer marcação de 5 centímetros. Feita a minha marcação de 5 centímetros aqui e aqui, eu vou começar posicionando o meu vivo dessa forma, olha só. O vivo, ele é feito assim, ó. Deixa eu ver se tá focando. Ele tem essa parte arredondada e essa parte mais fininha. Essa parte fininha é onde a gente vai costurar aqui em cima, tá? Eu vou posicionar o meu vivo exatamente aonde começa o meu tecido, mas eu vou começar a minha costura em cima da marcação dos 5 centímetros, tá? E esse vivo ele vai ficar alinhado bem certinho aqui com a lateral do tecido. Antes de começar a costura, eu vou trocar o pé calcador, eu vou colocar esse pé calcador aqui, que é aquele fininho de zíper.
E eu vou vir costurando aqui, olha só, nessa parte. Não vou me preocupar muito de encostar o pé calcador aqui na parte arredondada, não, tá? Pode costurar aqui aonde der, em qualquer parte, contanto que fique costurado a costura de segurança aqui no tecido. Geralmente, quando eu utilizo vivo, eu não gosto de fazer piques no vivo, porque o vivo ele é feito para fazer um formato na nossa peça, né? Quando eu tô costurando uma peça que tem fole, eu não faço pique no vivo, mas essa nossa clutch, ela é fininha, ela não tem fole, então eu vou precisar fazer piques no meu vivo para que a hora que eu desvirar essa peça, ele não fique muito grosso nos cantos arredondados, ele fique bem fininho e bem certinho. Então, quando chegar mais ou menos aqui, você vai começar a fazer piques com a tesoura aqui na parte fininha do vivo para fazer essa curva, tá? Os piques, gente, eles vão chegar mais ou menos até metade aqui, tá? Deixa eu focar. Vai vir mais ou menos até metade aqui, tá? Não vai chegar até aqui perto, você não vai vir com a tesoura até aqui perto. Você vai chegar só até metade, aproximadamente metade dessa fita aqui do vivo. Então, eu vou vir costurando aqui, vou fazer essa curva, vou fazer a mesma coisa aqui, e a hora que chegar aqui na outra marcação de 5 centímetros, eu faço um retrocesso e corto a linha. Fiz aqui costura de segurança do vivo na minha peça, do tecido principal. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui nas duas partes de cima. Nós começamos a nossa costura nas marcações de 5 centímetros. Começamos e terminamos em cima da marcação. Agora, eu vou pegar a minha tesoura, que eu fiz os piques, e eu vou fazer outro pique aqui, bem pertinho da minha marcação dos 5 centímetros. Vou fazer um piquezinho aqui e outro aqui. Olha só como foi feita aqui a minha marcação aqui, meu pique, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá para a máquina de costura, vou dobrar aqui o meu vivo, aonde eu fiz o meu pique, e eu vou passar uma costurinha de segurança aqui em cima, olha só. Essa costura de segurança, ela vai passar bem aqui, nessa parte do vivo. Deixa eu mostrar aqui pertinho da câmera para vocês, olha. Eu vou dobrar o meu vivo no pique, e eu vou passar a costura de segurança bem aqui em cima mesmo dessa parte gordinha do vivo, tá? Vou passar aqui alguns retrocessos bem na pontinha do tecido, acompanhando o tecido aqui, porque eu quero segurar essa partezinha do meu vivo dobrada para fora. E eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Eu vou dobrar assim e passar alguns retrocessos de segurança aqui nessa parte, bem perto da bordinha do tecido. Costuras finalizadas aqui nessa parte, já dobrei os meus vivos para fora. Agora, eu vou refilar aqui esse excesso de vivo, para ele não me atrapalhar a hora que eu estiver aplicando o zíper. Vou refilar aqui o excesso de vivo. E agora, vamos começar a preparar a nossa clutch para receber o zíper. O primeiro passo nesse momento é fazer marcação de centro aqui nos meus dois tecidos principais e marcação de centro aqui na fita do meu zíper, na parte de cima e na parte de baixo. Marcações de centro feitas, eu vou começar a minha costura da seguinte forma. Vou pegar minha fita do zíper, virar o direito para baixo e posicionar em cima de uma das partes do meu espelho de tecido principal. Vou alinhar aqui pique de centro com pique de centro e vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha aqui do meu zíper. Depois, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou virar assim, dessa forma, o meu zíper já costurado, com o direito do zíper para baixo. Vou alinhar com o pique de centro aqui desse segundo espelho de tecido principal e vou passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha desse tecido.
costurinhas de segurança feitas aqui no meu zíper. Agora nós vamos colocar os forros na nossa peça. Nesse momento a gente vai trocar o pé calcador lá da máquina, vou colocar o pé calcador de zíper e aí nós vamos costurar da seguinte forma. Eu quero que a hora que eu abrir a minha clutch, eu veja nas costas da clutch o meu porta-cartões. Eu quero que o porta-cartões ele esteja nessa posição a hora que eu abrir a minha clutch. Aqui é a parte da frente e aqui é a parte das costas. Então, eu vou costurar o meu porta-cartões aqui nessa parte do meu tecido, tá? Eu vou dobrar aqui o zíper para trás e eu vou ficar com as costas da minha clutch aqui e o meu porta-cartões eu vou colocar aqui em cima. Vou alinhar o pique de centro com o pique de centro do zíper, vou colocar alguns clipes e vou costurar com a manta virada para cima, utilizando esse pé calcador aqui. Vou passar a costura bem rente à cremalheira do zíper. Depois que eu fizer essa costura aqui, eu vou repetir os mesmos passos aqui desse outro lado. Eu vou virar a parte costurada aqui para trás, dessa forma, vai estar costurado dessa forma, tá? E eu vou deixar aqui a parte que não está costurada ainda do meu zíper para cima, tá? Vou pegar o meu outro bolsinho, vou virar o direito para baixo, vou posicionar aqui em cima da minha fita do zíper, alinhando pique de centro com pique de centro, vou virar a manta para cima e passar costura rente à cremalheira do zíper com o pé calcador de zíper lá na máquina de costura. Não esquece de dar retrocesso no começo e no final da costura. Neste momento, nós vamos ter o nosso zíper costurado dessa forma. Essa é a parte de fora e essa é a parte do forro da nossa clutch. E nós vamos rebater a costura do forro somente utilizando o tecido de forro. Nós não vamos usar aqui o tecido principal. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou dobrar aqui o meu tecido principal para trás, mas eu vou deixar essa rebarba de tecido aqui para o lado esquerdo. Vou tombar o meu tecido de forro aqui em cima e vou passar uma costura com a distância de meio pé de máquina aqui para rebater esse forro. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou passar todos os meus tecidos principais para o lado direito. Vou manter essa rebarba de costura para o lado esquerdo. Vou tombar o meu forro e passar costura de meio pé de máquina aqui. Nesse momento, se você quiser, pode trocar o pé calcador lá da máquina e voltar para o pé calcador comum de 1/4 de polegada. Fiz aqui o rebatido do forro do meu zíper, mas o tecido principal não foi rebatido. E agora, nesse momento, eu vou colocar o meu cursor no zíper. Eu gosto de usar um garfo para colocar o meu cursor no zíper e tem um vídeo bem legal aqui no canal, onde eu explico com detalhes como eu faço essa colocação. Eu quero que o meu zíper, ele abra para o lado direito e feche para o lado esquerdo. Então, eu vou colocar aqui o meu zíper dessa forma, olha só. Vou colocar essa parte arredondada do meu zíper pro lado de cá. Então, eu vou introduzir o meu zíper desse lado aqui da minha fita do zíper, porque eu quero que ele feche pra cá e abra pra cá. Agora que eu já coloquei o cursor do meu zíper, eu vou lá na máquina de costura e vou fazer algumas costurinhas aqui, assim, alguns retrocessos para eu manter essas duas pontas do meu zíper sempre fechadas. Se você não quiser forçar a sua máquina de costura a passar aqui em cima da cremalheira do zíper, você pode pegar um isqueiro e dar uma queimadinha aqui nos dentinhos do zíper para ele derreter e não abrir mais. Também é uma opção. Vamos começar a fechar as laterais da nossa clutch. Nós vamos unir aqui tecido principal com tecido principal e forro com forro dessa forma. Vou virar aqui a parte onde eu tenho
o meu vivo costurado com a costura de segurança para cima. Então eu vou ficar com essa parte aqui do vivo para cima. Vou trocar o pé calcador da minha máquina, vou colocar o pé calcador para vivo e vou começar a costura a partir desse lado. Primeiro eu vou unir aqui todos os tecidos, tudo bem certinho, e vou unir aqui também o meu zíper dessa forma. Eu vou pegar aqui o zíper e vou dobrar assim, olha só, vou dobrar dessa forma. De forma que os dentinhos do meu zíper aqui, a cremalheira, elas fiquem pro lado do tecido principal e essa dobra da fita do zíper fique pro lado do forro. Vou unir aqui a fita do zíper bem alinhadinha e eu vou olhar para que a fita do meu zíper, não, a cremalheira do meu zíper também esteja bem retinha, olha só. Se eu olhar aqui de cima, ó, ela tá bem retinha em relação ao resto dos tecidos. Vou colocar um clips aqui desse lado do meu zíper, dessa forma, para ele não sair do lugar. E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Depois que eu fiz isso, eu tenho aqui o meu tecido todo alinhado e o meu zíper dobrado bem certinho. E aí eu vou passar a costura da seguinte forma. Eu vou vir aqui com o meu pé calcador para vivo, vou encaixar o pé calcador aqui em cima da parte mais grossa do meu vivo, bem aqui no centro, na parte de baixo da minha peça, e eu vou fazer toda essa costura aqui até chegar bem próximo do meu zíper. Olha só, percebam que eu venho caminhando aqui com o meu cursor e eu vou passar por cima, eu vou atropelar o meu vivo em cima dessa curva aqui que a gente fez com o vivo para fora. Então, eu vou passar por cima aqui com a costura e eu vou chegar bem próximo do meu zíper. E aí, eu vou virar a minha peça dessa forma, vou posicionar aqui o meu cursor. Aliás, desculpa, gente, eu vou virar a minha peça dessa forma, vai estar costurado aqui. Vou posicionar o meu pé calcador aqui em cima, eu vou sentir aqui novamente onde é que tá o meu rolinho do meu vivo e venho fazendo a mesma coisa desse lado. Venho costurando, atropelo a dobra do meu vivo e chego o máximo possível aqui do meu zíper. Eu não vou passar por cima do zíper, tá, gente? Eu vou chegar só perto com a minha costura aqui do meu zíper. E aí eu vou fazer um retrocesso e cortar a linha. Depois que eu fizer isso, eu volto para explicar como é que a gente vai costurar o forro. Fiz aqui a costura do lado do tecido principal, todinha aqui. Cheguei bem próximo do meu zíper, olha só, tem menos de 1 centímetro aqui de distância, mas eu não cheguei aqui a costurar a cremalheira do meu zíper. Eu cheguei bem próximo, dei um retrocesso, tá? Mesma coisa aqui desse lado. Eu não sei se vocês conseguiram visualizar lá na máquina de costura, que quando eu estava costurando, a hora que o meu carro vinha chegando aqui, o meu pé calcador vinha chegando perto dessa partezinha, eu peguei um agulhão, coloquei aqui, introduzi aqui na calha do meu vivo e eu puxei para fora. Eu fiz isso aqui, olha só, para eu evitar que o meu tecido entrasse e costurasse torto, porque como esse plástico aqui, ele tá, apesar do pique, ele tá forçando essa parte do vivo a voltar para a posição original, poderia ser que entortasse o meu tecido. Então, eu introduzi aqui o meu agulhão e fiz isso. Eu forcei ele para fora a hora que eu tava passando a costura aqui em cima. É uma dica, o agulhão dá para ajudar nessa parte da costura também. Agora, nós vamos costurar aqui a parte do forro. E como é que eu vou fazer essa costura? Primeiro, eu vou retirar aqui, não, eu vou manter esses clipezinhos no lugar porque eles vão me ajudar. Eu vou pegar o molde redondo que eu utilizei para arredondar aqui as partes do tecido principal e eu vou fazer a mesma coisa aqui com o tecido de forro. Eu vou riscar aqui desse lado e cortar arredondado. E depois eu vou fazer o seguinte, vou começar a minha costura a partir daqui de baixo.
Vou passar alguns retrocessos antes aqui dessa costura da lateral, tá? Minha costura, ela começa antes da costura da lateral. Vou fazer alguns retrocessos e vou costurando aqui, seguindo o corte arredondado que eu fiz. Vou fazer aqui essa costura até chegar aqui nessa divisão, aqui nessa rebarba do meu zíper, tá? A hora que chegar aqui nessa rebarba do meu zíper, eu vou fazer o seguinte, eu vou costurar para fora, nesse sentido. Então, o meu ângulo da costura, ele vai vir assim. A hora que chegar aqui, ele vai fazer isso. Mas eu não vou passar em cima da cremalheira do zíper, eu só vou costurar em cima da fita do zíper, dessa partezinha aqui do zíper. Eu não vou passar em cima dos dentinhos, porque se eu passar em cima dos dentinhos do zíper, eu vou acabar tombando o meu zíper e eu não quero que isso aconteça. Então, eu vou chegar bem próximo da cremalheira, mas eu não vou costurar em cima dela. E a mesma coisa aqui, tá? Eu vou virar o tecido e vou fazer a mesma coisa aqui. Retrocesso, venho acompanhando o corte do arredondado do forro, subo até começar aqui a rebarba do meu zíper e aí eu costuro em direção para fora do meu tecido e termino com retrocesso. Essa margem de costura do forro, ela vai ser um pouquinho maior do que essa margem aqui, tá? Essa margem aqui, ela tem mais ou menos um pé de máquina, um pouquinho mais. Essa margem aqui vai ser de 1 centímetro, tá? Porque o forro, ele tem que ser um pouquinho menor do que o tecido principal para poder acomodar lá dentro bem certinho, sem ficar enrugado. Ah, e um detalhe muito importante, gente, troca o pé calcador da máquina nesse momento. Não vamos mais utilizar o pé calcador de vivo. Vamos voltar para o pé calcador comum. Costura finalizada aqui no forro, agora nós vamos refilar o excesso de tecido. O lado do tecido do forro eu vou refilar com a tesoura de picote. Se você não tiver tesoura de picote, faz alguns piques aqui na curva para a gente acentuar esse tecido bem certinho na hora que desvirar a peça. E aqui no lado do tecido principal, eu não vou refilar o excesso de tecido. Eu vou refilar um pouquinho aqui essa ponta que ficou bem aguda aqui do meu vivo, essa parte que tá para fora, e eu vou fazer também alguns piques aqui na curva dessa forma. Toma bastante cuidado porque esse tecido ele tá bem duro, tá? A gente tem tecido aqui com manta R1 em cima e embaixo e no meio a gente tem o vivo. Então toma bastante cuidado na hora de fazer esses piques aqui. Escolhe uma tesoura bem boa que você use para sintético. E eu gosto de fazer dessa forma, olha só, para eu não me machucar, não forçar. Primeiro eu coloco, posiciono a tesoura aonde eu quero fazer o pique e aí eu aperto com a minha mão dessa forma. E aí eu faço o pique aqui, tá? Vai fazendo isso com bastante cuidado para não cortar a linha de costura. Vai fazendo os piques aqui na lateral pra gente conseguir desvirar essa peça bem certinho. Vou mostrar para vocês aqui no detalhe bem pertinho da câmera como ficaram os picotes, olha só, da lateral aqui do meu tecido. Ficou desse jeitinho. Agora a gente vai desvirar essa peça, tá? Nós vamos abrir aqui a abertura do forro, vamos colocar a mão aqui por dentro, tá? E vamos abrir o zíper. Esse zíper, ele tá bem no meio aqui, a gente deixou ele bem no centro. Então, é só a gente empurrar a fita do zíper para um lado e o cursor do zíper para o outro, tá? Vou deixar aqui esse zíper aberto e vou começar a desvirar a minha peça. A gente vai desvirar com bastante cuidado, porque essa peça está bem grossa e bem resistente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro empurrar aqui essa parte, essa curva aqui do vivo para dentro, desse jeito. E eu vou empurrar a outra também, tá? Vou empurrar aqui essas duas partes mais duras, mais resistentes da minha peça para dentro. E depois que eu fiz isso, eu começo a empurrar toda a minha manta R1 para dentro também, até chegar aqui na parte do zíper. Feito isso, eu começo a trazer o meu forro pro lado de fora. Eu não vou puxar o tecido por aqui, eu vou trazer o forro para lá, tá? Porque se eu puxar
esse tecido grosso por aqui, eu vou arrebentar esses retrocessos da minha abertura. Então, eu vou trazendo o forro para trás. Depois que eu desvirei aqui, eu já tenho o meu forro todo pra cá e o meu tecido principal todo pra cá. Aí eu começo a puxar pra fora o vivo com bastante cuidado. Começo a empurrar pelo lado de dentro o meu vivo pra fora, para eu começar a fazer a forma da minha clutch. E porque a gente fez os picotes, olha só, aqui na lateral fica tudo bem certinho, não fica aquela coisa grossa, diferente aqui do resto da peça, tá? Vai ficar tudo bem firme, mas ao mesmo tempo bem sutil aqui nas curvas da nossa clutch. Agora que eu já desvirei minha clutch, nós vamos fechar a abertura do forro. E a gente pode fechar essa abertura de 3 formas. A gente pode dobrar esses tecidinhos aqui pra dentro, ajeitar bem certinho aqui e fazer uma costurinha à mão invisível. A gente pode também levar lá na máquina de costura com uma cor de linha bem parecida com a cor do forro e passar uma costurinha bem na beiradinha para fechar essa costura aqui, essa abertura. Ou a gente pode utilizar a cola pano, que eu mostrei para vocês lá no começo. Eu gosto de usar essa marca aqui, porque daí a gente cola esse tecido todo aqui para dentro e depois que secar, a gente vai abrir assim dessa forma e vai ficar parecendo que a gente costurou tudo pelo avesso, tá? Não vai ser possível a pessoa identificar aonde está a abertura do forro. Então eu vou fazer com a cola pano e eu já volto pra gente finalizar essa peça colocando o encaixe da alça de mão. Já colei o meu forro e a nossa clutch ela está praticamente pronta. A gente só falta colocar agora o encaixe da alça de mão. Eu vou colocar o encaixe da alça de mão aqui pro lado aonde o meu zíper fecha. E aí eu vou aproveitar e já mostrar para vocês como é que ficam os detalhes aqui na lateral. Olha só, o encaixe aqui do meu vivo, ele entra na minha peça e aqui o cantinho do meu zíper bem retinho, alinhado com a costura da lateral, porque quando a gente não costura em cima da cremalheira do zíper, ele fica retinho desse jeito. E a mesma coisa aqui do outro lado, olha só, a minha finalização aqui do vivo, aqui na parte de baixo, e o meu cantinho do zíper bem retinho, alinhado com a costura da lateral. E é nesse lado aqui que eu vou colocar o meu encaixe da alça de mão. Eu vou utilizar aqui uma caneta e o meu furador e eu vou fazer algumas marcações. Eu vou abrir aqui o meu zíper, vou abrir ele todinho e ele vai ficar dessa forma aqui na lateral, tá? Aberto dessa forma. Eu vou fazer uma marcação com 2,5 centímetros de distância aqui do zíper, 2,5 centímetros para baixo, a partir aqui dessa parte do tecido, onde começa o tecido, 2,5 centímetros para baixo. E eu vou marcar 1,5 centímetro de distância aqui da costura da lateral. E aí eu vou fazer uma marcaçãozinha com a caneta, e eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. 2,5 centímetros de distância aqui do tecido do zíper e 1,5 centímetro de distância da costura da lateral. Fiz aqui as marcações, olha só, desse lado e desse lado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui esse meu tecidinho de montana, esse pedacinho de montana, que eu vou fazer o passador da minha, o encaixe da minha alça de mão. Vou pegar a calotinha do meu rebite e vou colocar aqui em cima, dessa forma. E aí eu vou dar uma olhadinha, ver se está centralizado da forma que eu gosto e vou apertar, vou pressionar essa calotinha aqui para fazer essa marca. Tá focando, gente? Tá, né? Para fazer essa marca aqui. Eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado, tá? Feito isso, eu vou furar com o meu furador. Furei aqui o meu tecidinho de montana, agora eu vou deixar aqui e eu vou furar o tecido aonde eu marquei. Vou olhar aqui a parte do forro, ver se ela tá alinhada bem certinho aqui no meio, tá? Essa costura.
vou ver se tá tudo alinhado bem certinho, tá? Então, eu vou aqui pressionar o meu agulhão e vou furar até chegar no forro, até chegar aqui no lado do forro. E aí, agora eu vou pegar o pino do meu rebite, vou colocar aqui pelo lado do forro, até sair aqui no tecido principal, tomando bastante cuidado para eu não entortar os tecidos aqui, ó. Sair com o pino do meu rebite aqui desse lado. Agora eu vou colocar o meu tecidinho de montana aqui em cima, também vou colocar no pino do meu rebite e vou finalizar encaixando a calota do meu rebite dessa forma. Eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Quando eu finalizar, eu vou ter algo parecido com isso aqui. Olha só, desse lado, o meu tecidinho de montana, desse lado aqui do forro, os meus rebites. E aqui uma leve, deixa eu ver se dá para mostrar, aqui uma leve curva para eu conseguir encaixar a minha alça de mão, tá? Ela não vai ficar super apertada aqui na lateral, ela vai ter uma folguinha para eu conseguir introduzir aqui a minha alça de mão. Eu vou lá no balancinho apertar aqui, fazer a finalização nos meus rebites e eu já volto para mostrar essa peça prontinha. E a nossa clutch lindíssima está finalizada, olha só, com o encaixe da alça de mão aqui na lateral. Já coloquei a alça de mão que a gente fez no outro vídeo. E aqui dentro eu consigo colocar todas as minhas coisas, meus cartões aqui organizadinhos na lateral, bolsinho extra aqui desse lado, e essa clutch cabe bastante coisa. E aí, gostou do tutorial de hoje, gente? Eu já tô montando uma coleção. Se você gostou, não esquece de deixar like, comentário, se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre por dentro do que eu trago aqui no canal.